Você quer saber como funcionam os elementos coesivos, ou seja, os elementos que dão a coesão ao texto e que conectam uma parte do texto à outra parte? Vou explicar para vocês agora. A respeito dos conectivos, esta é apenas uma aula introdutória, tá certo, gente? Existe muito assunto, tá? E nós teremos outras ocasiões, com certeza eu vou gravar para vocês sobre cada um deles. Por enquanto, então, vamos falar do que significa, o conceito, tá bom? E exemplificar, vou colocar aqui alguns desses conectivos, tá? Bom, os conectivos são palavrinhas ou expressões que ligam uma parte do texto para o outro, tá? Podemos falar de conectivos dentro de uma mesma oração. Por exemplo, nós temos duas orações coordenadas e nós vamos juntá-las com a ideia de que a gente vai somar uma informação à outra. Então, se a gente vai ter essa ideia de somar as duas informações, as duas orações, então a gente vai ter um conectivo de adição, um conectivo e, por exemplo, tá? Estou conversando com vocês aqui e o ar-condicionado está ligado. Aliás, esse barulhinho que você está ouvindo aí, esse ruído chato aí, com certeza é por causa disso, tá, gente? Desculpa. É que tá muito calor de uma pessoa. Então, o conectivo liga dentro da mesma frase duas orações. Eu também posso ter conectivos unindo, fazendo uma ligação de um parágrafo para o outro dentro de um texto, tá? Por exemplo, além disso, também dá uma noção de que eu vou somar, né? Eu vou complementar a ideia que eu tinha antes, certo? Então, vocês estão sacando só o conceito, gente? É que vieram me perguntar, inclusive, a respeito do concurso do Estado, né, para professor do Estado. Quer dizer, que história é essa de conectores, de elementos de coesão e coerência no texto, né? Claro, tem muito a ser falado sobre isso e a gente vai ter algumas aulas a esse respeito, tá bom? Queridos, peço licença para falar com vocês assim, rouca mesmo. Eu tive uma virose e a minha garganta foi bastante afetada, mas eu não posso esperar muito não, porque eu quero apresentar esse vídeo aos meus alunos do 8º ano, eles vão fazer prova sobre esse assunto. Tá, minha gente? Paciência. Questão do Enem 2017. Questão 10. Adorei essa questão. Falando sobre conectivos. E essa questão é bacanérrima, gente. Gostei do Enem 2017. Valorizou a literatura. Essa questão tem um fragmento de um texto de Graciliano Ramos, Infância, publicado pela Record. Tá, meus amores? Então, vamos ver essa questão aqui. Vamos ler o texto e vamos ver o que o enunciado pede, ok? Tá aqui o texto. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-nos sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me, nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Gente, eu tô aproximando para vocês lerem direitinho também aí no vídeo, tá, meus amores? Eu gostei, né? Legal. Agora vamos lá. Gente, olha só. Estamos falando da prova do Enem
prova muito boa, coisa chique, bem elaborada. Olha, meus queridos estudantes, uma prova bem elaborada te dá o direito, te dá o privilégio, te dá a vantagem de aprender um pouquinho, se for o caso, aprender um pouquinho mais enquanto você realiza a prova. Eu acho lindo isso. Olha o enunciado dessa questão. Ela fala sobre conectivos, mas olha só como é que ela fala. Ela dá o conceito de conectivo. Então, por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão, vai ser uma dessas aqui. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa parte aqui, que vem até aqui. Olha só, primeiramente, promovendo a progressão do tema. O que significa isso? Os conectivos, que são esses recursos linguísticos, tarará, eles servem para fazer com que o texto progrida, para que haja a progressão do tema dentro de um texto. Certo, minha gente? O que significa progressão? Progressão significa avanço, né? Significa que você não vai ficar parado repetindo a mesma coisa, você vai avançar e falar mais coisas, vai colocar mais novos assuntos. Você não vai ficar só no mesmo assunto, rodeando, circulando naquele assunto, você vai progredir, tá? Então, os conectivos, os elementos de coesão e coerência do texto, eles fazem com que o texto tenha progressividade, que progrida, que você não fique circulando numa mesma história, que você avance e fale outras coisas, tá bom? Então, a gente vai aqui escolher os recursos linguísticos, que significam estratégias para introduzir e retomar ideias. Vamos ver qual desses aqui, desses 5, tá? Qual deles serve para introduzir ideias, ok? Qual deles no fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Uma dessas expressões aqui serve para introduzir. Já que o enunciado falou aqui, deu o conceito de que os recursos eles servem para introduzir e retomar ideias, então nós temos a opção de retomar ou a opção de introduzir ideias. Já que nós temos que marcar aquele que introduz, significa que dessas 5 opções aqui, 4 retomam. E só uma introduz uma nova ideia. Entendeu? Não é fácil? Isso é muito fácil, gente. Eu espero que você, que fez o Enem 2017, tenha acertado a questão 10. Eu vou puxar a sua orelha. Tô brincando, meus amores. Olha só. Vamos lá, né? Então, a primeira expressão, o primeiro recurso linguístico aqui dos 5 é a singularidade. Então, vamos ao texto encontrar a singularidade. Espero que você não esteja ficando tonta com o meu vai e vem aqui. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar meu paletó cor de macaco. Gente, singularidade retoma alguma coisa que foi falada antes, tá? Ele percebeu, ele notou a singularidade, ou seja, o fato de que elas afirmam o contrário do que desejam, notou agora, né? Quando elas começaram a elogiar, tarará, tarará, tarará. Então, a singularidade é um recurso linguístico que serve para retomar uma ideia que já foi falada antes. Retoma. E a gente precisa um que introduz. Vamos para a letra B. Tais vantagens. Quando principiaram a elogiar meu paletó de macaco, examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável, envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Tais vantagens são as vantagens de qualidade do tecido, né? De aviamento de qualidade superior, feitio admirável, essas vantagens
que ele já falou antes. Então, tais vantagens, meu amor, retoma uma ideia falada antes. R de retoma. Ai, gente do céu. R de retoma. Não é essa a nossa respostinha. Então, vamos para a letra C. Nós temos que marcar aquele que introduz. Letra C, os gabos. Vamos mostrar os gabos aqui no texto. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Os gabos são os elogios, né? Sabe quando a gente fala assim, não é para me gabar? Não, mas, enfim, né? Os gabos são elogios. Tá bom, minha gente? Então, os gabos, alguma coisa já foi falada antes, tá? Essa expressão aqui retoma os elogios já falados antes pelas moças. Então, retoma, não introduz uma ideia nova, não. Então, a letra C também não está certa. Amores do meu coração. Professora Késia não viu o gabarito, mas nós estamos respondendo. Você dá um curtiu aí, faz um comentário, fala para mim se você olhou o gabarito e confirma a resposta, que é a próxima aqui, ó. Longe disso. Letra D. Ó. Trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Ok? Longe disso, introduz uma nova ideia assim. Tá bom? Até agora, ele estava dizendo que as moças estavam elogiando o paletó cor de macaco dele, dizendo que o feitio admirável. Ele falou que achou interessante a ironia, né? Falar o contrário do que desejavam nada mais é do que a figura da ironia, né, minha gente? Então, até agora, ele falou sobre a ironia, né? E ele percebeu que aquilo era ironia. Agora, aqui, ele fala uma nova ideia. A partir dessa expressão longe disso, que é um conectivo aqui nesse texto, a partir de longe disso, ele começa a dizer uma nova ideia em relação à ironia das moças, que ele já tinha percebido. Ele fala que achou curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, que era diferente das grosserias a que ele estava habituado. Ou seja, as pessoas normalmente falavam logo de cara, que paletó cor de macaco feio, ridículo. As moças não, elas falavam, olha, mas que lindo, né, fulana? O que é que você acha lindo o paletó cor de macaco dele? Então, a nova ideia aqui que ele coloca é que ele achou curiosa. Ele gostou, ele achou interessante a ironia das moças em relação às grosserias, à sinceridade grosseira a qual ele estava acostumado. Então, sim, letra D. Letra D. Introduz uma nova ideia. Introduz uma nova ideia. Certo, meus amores? Um novo aspecto do tema, né? Agora, em geral. Em geral, olha só, até eu falei que ia puxar a orelha de quem não acertou essa questão. Mas, em geral, pode confundir um pouco a cabeça de alguém também. Vou explicar por que não é a resposta certa, tá bom? Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Gente, aqui não tem uma nova ideia não, tá? Tá tremendo aqui, deixa eu parar. Aqui não tem uma nova ideia. Ele já tinha falado que eram as grosserias a qual ele estava habituado. Então, em geral, simplesmente vai explicar um pouquinho mais sobre essas grosserias às quais ele estava acostumado. Entendeu? Então, ele fala assim, em geral me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo. Na expressão longe disso, né? Logo depois de longe disso, sim, ele fala como achou curiosa aquela maneira diferente. Agora, aqui, em geral, não é um novo aspecto do tema, não. Ele simplesmente desenvolve um pouquinho mais o que ele já tinha dito sobre as grosserias às quais ele estava habituado. Ok? Então, não é a resposta, não é a letra E também. Não, a resposta é a D.
né? Ou seja, deixa eu botar aqui, de uma forma geral, o texto todo, não sei se vai dar foco. Olha só. Primeiramente, ele está falando que as moças têm o costume de falar o contrário do que desejam, que ele notou isso daí, percebeu, né? E que ele percebeu que elas estavam exagerando nos elogios, né? E que elas estavam zombando dele. Quando ele começa a falar aqui, longe disso, achei curiosa, aí vem a nova ideia, que ele gostou, ele achou interessante a ironia, né? Falar pelo avesso. Ele achou melhor falar pelo avesso do que falar grosseiramente. Ele já estava acostumado com as pessoas que falam grosseiramente, diretamente a verdade, a realidade nua e crua, que dói. Então, são as duas ideias que estão no texto, são essa aqui e essa outra, digamos assim, né? Então, longe disso, introduz uma nova ideia dele achar curioso. Em geral, simplesmente desenvolve a ideia de que sobre essas grosserias aqui. Entendido, meus amores? O vídeo ficou longo, mas vale a pena, não vale? Não é fácil? Eu acho que é fácil. Meus amores de minha alma. Bom, é isso aí. Espero que tenha contribuído bastante. E se você tiver dúvida, faça a sua pergunta, manda nos comentários. Você também pode fazer contato comigo através do Facebook, tá, gente? E do Instagram. Tô lá. Todo mundo pode me adicionar, conversar comigo pelo direct, pelo Messenger, à vontade. Tá, meus amores? Eu espero que você tenha curtido o canal, tenha curtido o vídeo, que você veja os outros vídeos do canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações de cada aula que eu postar aqui para você. É sempre um prazer ensinar. É uma alegria, é um privilégio, é a minha missão. Eu tô aqui para isso. Pode contar comigo, pode perguntar. Beijo para vocês!